Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade àqueles exercícios que ficaram faltando, né? Na última atividade assíncrona. A gente fez até o exercício 11, então hoje a gente vai começar do exercício 12 e terminar a atividade, tá ok? Então olha, eu vou apresentar a tela para vocês. Então aí, ó, já estamos aí no exercício 12, então vamos a ele, né? Primeira coisa, eu vou copiar aquela imagem aqui. Vamos pegar essa imagem aqui, trazê-la para o nosso campo de solução. Ampliar só um cadinho. Show de bola. O corpo A, de massa 4 kg, está apoiado num plano horizontal, preso a uma corda que passa por uma roldana de massa e atrito desprezíveis. E que sustenta em sua extremidade o corpo B de 2 kg. Muito bem. Nessas condições, o sistema apresenta movimento uniforme. Adotando G 10 metros por segundo ao quadrado, determine o coeficiente de atrito entre o A e o plano e a massa que devemos acrescentar a B para que a aceleração do sistema tenha módulo 2 metros por segundo ao quadrado. Uma coisa de cada vez. Massa do bloco A são 4 kg, então está aqui 4 kg. Está apoiado no plano horizontal, preso a uma corda que passa por uma rodana. Sustenta massa do B, 2 kg. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A, ele quer o coeficiente de atrito. Bom, então se ele está pedindo coeficiente de atrito é porque tem atrito, né? Então vamos lá. Quais são as forças que nós vamos ter aqui, né? Nós vamos colocar para baixo. Vamos colocar aqui assim, peso. E vou aproveitar para cima, que é na mesma cor, no A mesmo, né? Nós vamos ter aqui para cima, então, normal do corpo A, perpendicular à superfície. Peso do corpo A, vertical e para baixo. Bom, aproveitando aqui a mesma coisa, o corpo B, nós vamos ter aqui assim, peso de B. Ok? Vamos mudar de cor. Eu vou ter na corda aqui assim, então, uma tração atuando aqui e atuando aqui também, né? Portanto, essa é a tração que o B faz no A, essa é a tração que o A faz no B, E está faltando quem? Força de atrito. Então, aqui assim, contrário à tendência de movimento, né, ou ao próprio movimento, né, vai estar o atrito. Olha, o meu sistema, as forças então que atuam no meu sistema estão representadas aí. Não tem como ser diferente, concorda? O A não pode andar para a esquerda porque não tem sentido falar uma coisa dessa. O B está pendurado e vai puxar todo mundo para baixo. Ora, eu sei que efetivamente essas duas forças aqui equilibram uma a outra, né? Elas se equilibram, então efetivamente é como se não tivesse nenhuma das duas, tá? Elas estão equilibradas. E aí, vamos lá. O que é o nosso esquema? É sempre o quê? Montar as equações aplicando a segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes aceleração. Então, pronto. Corpo A. Quem está a favor do movimento? Tração de B em A. Entrou positivo. Quem está contrário ao movimento? Força de atrito. Entrou, portanto, negativo. Massa do corpo A vezes aceleração. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho força resultante que atua em A, tração menos FAT. É igual a massa vezes aceleração. O corpo B desce, portanto, peso de B menos tração de A em B, massa de B vezes A. Vou somar os dois aqui, ficou feio esse risco, né?
Eu insisto em esquecer de fazer bonitinho, né? Tração corta com tração, nós vamos ficar com peso de B menos força de atrito, é a massa de A mais a massa de B, tudo isso vezes a aceleração. Tá aí o meu sistema, então, de equações montado. Eu quero o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é μ vezes a normal. O problema eu não tenho a força de atrito e nem a normal. Quer dizer, a normal eu tenho. Eu sei que a normal de A, vamos colocar aqui assim, eu sei que a normal de A é igual ao peso de A, por sua vez é a massa de A vezes a gravidade, portanto a normal de A vai ser a massa, que é 4, a gravidade é 10, daí a normal do corpo A mede 40 newtons. A normal, então, mede 40 newtons. Bom, vamos voltar aqui. O corpo A, de massa 4 kg, está apoiado no plano horizontal, preso a uma corda que passa por uma roldana de massa e atrito desprezível. A roldana é atrito desprezível, que sustenta em sua extremidade um corpo B de massa 2 kg. Nessas condições, o sistema, olha a palavrinha mágica aqui agora, ó, o sistema apresenta movimento uniforme. Espera aí, se o movimento é uniforme, então olha como é movimento uniforme, a aceleração é igual a zero. Ora, se a aceleração é igual a zero, o que vai acontecer? Equação de A fica resumida ao quê? Tração de B em A é igual à força de atrito. A equação do B fica resumida ao quê? Peso de B é igual à tração de A em B. E a última equação eu vou ficar com peso de B é igual à força de atrito. Tá? Vou até apagar esse igual aqui, que eu não foi sem querer que eu pus ele aqui, né? Então vamos tirar ele aí. Então, olha, eu vou ter esse sistema aqui assim. Ora, eu vou abrir aqui um pouquinho. Eu quero o coeficiente de atrito na letra A. Portanto, eu vou pegar, olha, peso de B é igual à força de atrito. Portanto, massa de B vezes a gravidade é μ vezes a normal de A. A massa de B é 2, gravidade é 10. μ, que eu estou procurando, e a gente já calculou a normal, que vale 40. Portanto, 20 dividido por 40. Ora, esse μ, então, vale 0,5. Está aí a letra A. Cebola, eu podia fazer direto aqui embaixo? Pode, não tem problema não. Você não é obrigado a fazer esse sistema aqui em cima inteiro, não. A partir do momento que você percebeu que o movimento é uniforme, você já sabe que a força resultante é zero. Então, você já pode começar direto aqui de baixo, tá? Não tem nenhum problema, não. A massa que devemos acrescentar a B para que a aceleração do sistema tenha módulo 2 metros por segundo ao quadrado. O meu sistema está pronto. Se você tivesse feito ele bonitinho aqui, direitinho aqui assim, você ia ter que montar esse sistema aqui em cima de novo. Entendeu? Todinho de novo. O meu já está pronto, porque eu montei ele no geral. Então eu quero saber a massa que eu vou acrescentar ao B para que a aceleração seja 2. Então tá bom. Eu quero a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Ora, essa força de atrito é uma força de atrito cinético, né? Então eu vou ficar, vai direto nela. Olha, peso de B menos força de atrito. Eu vou chamar P', tá? Peso de B', que vai ser o peso total que vai atuar no B aí. Vai ser, então, massa de A mais a massa de B, vai ficar bem apertadinho, vezar. Deixa eu botar uma linha aqui para a gente poder chegar mais pertinho aqui assim. Vou botar só aqui, ó. Fica meio torto, mas... Massa... Opa... Massa de B... Eu já tenho aqui, certo? Eu não vou nem colocar isso não, já vou botar o peso de B direto. Porque olha aqui, massa de B vezes a gravidade, 2 vezes 10, que é 20. Então esse cara aqui vale 20, tá?
Vou calcular quanto que vale a força de atrito aqui de uma vez, porque aí eu economizo espaço ali. Meu problema ali está sendo espaço. Força de atrito é μ vezes A normal, então força de atrito vai ser 0,5. A normal de A mede 40, portanto a força de atrito ela é 20 newtons. Daí eu vou ficar então com 20. Desculpa, eu quero o peso de B, tá dando mole aqui, ó. Menos 20 é igual a massa de B mais a massa de A, que é 4, vezes a aceleração, que é 2. Eu quero descobrir qual é o novo peso de B, para eu descobrir quanto que eu tenho que acrescentar. Tá? Então, aqui vai ficar massa de B vezes a gravidade, menos 20. Galera, pera aí, que eu estou dormindo no ponto. Aqui tem um sinal de igual, né? Estou esquecendo de botar o sinal de igual ali. É igual a massa de B mais 4 vezes 2. Eu não gosto de trabalhar apertado. Aqui vai ficar 2mB mais 8. Aí eu vou ficar com mB vezes 10. Traz o 2 para cá, menos 2mB é igual a 20 mais 8. 10 menos 2, 8. mB é 28. Portanto, a massa de B vai ser 28 dividido por 8. mB, olha, 3 vezes 8 é 24. Então, isso aqui vai dar 3,5 quilogramas. Essa daqui, lembra, é a nova massa. Eu esqueci de botar o linhazinho aqui. É a nova massa. O B não é... Olha, a diferença vai ser a nova massa menos a antiga. Portanto, 3,5 menos 2, que vai dar 1,5 quilograma. Então, a resposta do exercício está aqui, 1,5 quilograma. Tá? Acabou que eu usei muito espaço aqui, ficou apertadinho, mas eu acho que deu para entender. Tudo bem? Vamos partir para o próximo, então. Vira a página aí. Exercício 13. Um bloco A de massa igual a 1 kg é mantido em repouso em contato com o teto de um apartamento sob efeito de uma força igual a 20 newtons, como ilustrado na figura a seguir. Sabendo-se que a normal é a força de reação, N, né? É a força de reação normal à superfície do teto, P é o peso do bloco, F é a força de atrito. Qual o diagrama de forças que atua sobre o bloco? Qual o diagrama de forças? Bom, primeiro eu vou trazer o bloco para cá para a gente montar o diagrama, aí a gente só compara, tá? A gente só vai comparar. Então, trazer ele mais para cá e aí vamos lá. Ora, quem está atuando nesse cara aqui? Eu tenho, por exemplo, vertical para baixo, força-peso. Então, vertical para baixo, eu tenho o peso. Ora, vertical para baixo também, eu vou ter a normal de apoio. Eu vou representá-la mais aqui, ó, só para não ficar embolado demais, tudo embolado demais ali, tá? Então, eu vou ter aqui, assim, vertical para baixo, tá? Ó, no bloco aqui, assim, eu estou representando as forças que atuam no bloco, viu? Então, eu tenho normal de apoio aqui, assim, ok? Esse corpo, essa força está empurrando para a direita, não está? Então, quer dizer que deve haver um atrito para a esquerda. Quer dizer, tentando impedir, né,
o movimento, ou pelo menos atrapalhar o movimento suposto ali, sugerido ali. Tem mais alguém atuando? Eu acho que não, né? Eu acho que as tendências já estão todas colocadas aí. Então vamos comparar as respostas com o nosso sistema aqui, ó. Olha, essa daqui a normal está para cima, não pode, o teto está em cima, então a normal é para baixo. Olha essa daqui, ó, normal para baixo, peso para baixo, força de atrito horizontal para a esquerda, e a F, como ele representou ali, letra B é a nossa resposta, tá? O teto, né, a superfície está em cima, então a normal é da superfície para o corpo, a normal é para baixo. E a força de atrito é contrária à tendência de movimento. Se esse cara está inclinado, ele está tentando empurrar para a direita, o atrito segura para a esquerda. Letra B, então. Tudo bem? Muito bem. Número 14. A figura a seguir representa 3 blocos de massas 1, 2,5 e meio kg, respectivamente. Entre os blocos e o piso que os apoia, existe atrito, cujos coeficientes cinéticos e estáticos são, respectivamente, 0,1, 0,15, 0,1 e 0,15. E a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Se ao bloco M1 for aplicada uma força F horizontal de 10 newtons, pode-se afirmar que a força que o bloco 2 aplica no bloco 3 vale. Entre os blocos e o piso que os apoia, existe atrito cujo coeficiente cinético e estático são, respectivamente. Olha, o cinético para os 3 corpos é 0,10 e o estático para os 3 corpos é 0,10. Essa é aquela situação que não adianta eu querer fazer tudo junto. Eu tenho que separar os bloquinhos aqui assim para a gente conseguir representar as forças, né? Então eu vou ter aqui assim mais ou menos, né? O bloco 3, o 2, o 1. Nós vamos ter na horizontal. Então essa daqui é a força F. Essa daqui então vai ser a força F. Então tá. O que eu sei? Todo mundo tem peso. Então o peso atua vertical para baixo para todo mundo. Então tá aqui peso 1, peso 2 e peso 3. As massas são diferentes, tá? Então quer dizer que os pesos são diferentes. Portanto, eu tenho que identificá-los de maneira diferente. Peso 2 e aqui assim o peso 1. Todo mundo está apoiado no plano horizontal. Isso quer dizer o quê? Todo mundo recebe normal de apoio na vertical. Então eu vou ter uma normal aqui e uma normal aqui. Também diferentes, tá? Então, ó, normal 3, normal 2, normal 1. Então tá aí, ó. Na vertical, Inês é morta, acabou. Agora vamos lá, na horizontal. F empurra o bloco 1. O bloco 1, por sua vez, empurra o bloco 2. Então vou fazer mais aqui para cima. Então, olha, o que vai acontecer? Ah, desculpa. E o bloco 2 reage sobre o bloco 1. Então vou fazer ela aqui assim, mais ou menos. Então, olha, eu vou ter a força que 1 faz em 2, F1, 2. E a força que 2 faz em 1, F2, 1. Analogamente, a força que o 2 empurra o 3. O 2, então, empurra o 3. O 3 vai empurrar o 2. Ação e reação. Então, essa daqui, a força que 2 faz em 3
é essa daqui, a força que o 3 faz no 2. O 3 para andar não empurra ninguém. Então, beleza, acabou. Mais ou menos, né? Tá faltando quem? Tá faltando o atrito. Acontece atrito para todo mundo aqui, ó. Então, aqui tem uma força de atrito. O movimento é para a direita. Se houver movimento, né, ele será para a direita. Então, está aqui assim, ó. A força de atrito é para a esquerda, tá certo? Então, vamos ter uma força de atrito 1, uma força de atrito 2 e uma força de atrito 3. Nota que montar o sistema talvez seja a parte mais importante no exercício, porque se faltar alguém eu fico meio capenga. Na vertical não tem movimento, então só vai ter na horizontal. Quer dizer que as forças da vertical se equilibram, tá? Vamos pegar os dados aqui, olha, massa de 1 é 10 kg, não é 1 kg, perdão. Massa 2 é 2,5 kg. Massa 3 é meio quilograma. O coeficiente, a gravidade, vamos pegar ela primeiro, 10 metros por segundo ao quadrado. E a força F mede 10 newtons. Coeficiente de atrito estático 0,1. Coeficiente de atrito cinético 0,15. Bom, se ao bloco M1 for aplicado uma força de 10, então se essa força vermelhinha aqui vale 10, a gente pode afirmar que a força que o bloco 2 aplica no bloco 3 vale. Primeira coisa que eu preciso saber é se esse negócio vai entrar ou não em movimento. Tá? Se ele vai entrar ou não em movimento. Como é que eu faço isso? Calculando os atritos. Se os atritos, né, forem maiores, né, se eu vou calcular aqui assim, ó, se a força F for maior que o conjunto dos atritos, porque olha só, no final das contas, de fora para dentro do sistema, porque a F21 e a F12, elas vão contribuir no sistema, elas vão, tipo assim, anular uma com a outra naquelas equações. O atrito não. Vamos fazer a regrinha, né? Vamos montar as equações. Então, ó, força resultante é M vezes A. Corpo A. Ó, desculpa, corpo 1. Eu viajando aqui. Corpo 1. Quem está a favor? Menos F21 menos FAT1, quem está contrário, M1 vezes A. Corpo 2, quem está a favor, F12 menos F32, que está contrário, menos FAT2, que está contrário, M2 vezes A. Corpo 3, F23 está a favor, FAT3 está contrário, M3 vezes A. E agora eu tiro a equação do grupo, né, a equação do sistema. Nota que F21 corta com F12, F32 corta com F23. Sobrou então F menos, tiro o parêntese, vou deixar sem parênteses mesmo, vamos FAT1 menos FAT2 menos FAT3 é igual a M1 mais M2 mais M3, tudo isso vezes A. Esse é o meu sistema de equações. Tá aí então o meu sistema de equações. Eu conheço a F, não conheço as forças de atrito. Então vamos calculá-las. Vamos atrás de cada uma delas agora. Quanto é que vale FAT1? É um exercício que a gente tem que ir fazendo devagar, uma coisa de cada vez, não adianta ter pressa. Vai ficar μ vezes a normal 1. Essa normal 1 é igual ao peso 1. O que eu posso ganhar tempo é isso aqui. Ó. Se peso é massa vezes gravidade. Se a massa é 1, o peso então vale 10 newtons. Isso a gente pode fazer direto, tá? Isso aí não tem problema não. Força então de atrito vai ficar
Poxa, Cebola, mas você vai calcular o cinético ou o estático? Eu vou fazer uma aposta. Eu vou calcular o cinético. Por quê? Porque se a soma desses três aqui assim, ó, der menos do que 10, quer dizer que anda. Então eu ganhei. Se der mais do que 10, eu já era, ele ficou parado, e aí eu dancei, e aí a gente começa de novo. Então é uma aposta. Realmente eu não sei o que vai dar, mas eu vou apostar. Então aqui vai ficar 0,1 vezes 10. Como ele não fala, né? Então aqui é 1 newton. Eu tenho que supor. Força de atrito 2 vai ser o μ vezes a normal 2. Ora, a normal 2 é o peso 2 é 25. É só lembrar que é 2,5 vezes 10, que é a gravidade. Então, força de atrito 2 vai ficar 0,1 vezes 25. Força de atrito 2, 2,5 newtons. Está aqui. Força de atrito 3, μ vezes normal 3. A normal 3 é o peso 3, que vale 5 newtons, que é meio quilograma. Força de atrito 3, então, vai ficar 0,1 vezes 5. Força de atrito 3 é igual a 0,5 newtons. Ora, 1 mais 2,5 dá 3,5. 3,5 mais meio dá 4. Quer dizer que 10 menos 4 não vai dar 0 e nem valor negativo. Portanto, vai andar. Entendeu? Vai andar. Daí eu vou descobrir qual que é a pergunta do exercício. Desculpa. Pode-se afirmar que a força que um faz no outro. Tá legal. Tem que achar a aceleração primeiro. Então, vamos procurar a aceleração. Como? Com a equação lá de baixo, aquela gigante lá, ó. F menos FAT1 menos FAT2 menos FAT3 M1 mais M2 mais M3 vezes A. Aí nós vamos ficar, ó, com 10 menos 1 menos 2,5 menos meio é igual a 1 mais 2,5 mais meio vezes A. 1, como a gente já tinha feito a conta, né? 2,5 mais meio dá 3 e 1, 4. Então aqui é 6. Aqui também 2, 3, 4. Então 4A. Portanto, 6 dividido por 4. Eu vou ter uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, ele está se movendo com essa aceleração. A pergunta é: qual é a força que o bloco 2 aplica no bloco 3? F2,3 ou F3,2, tanto faz. F2,3 ou F3,2. Eu vou pegar essa daqui porque eu tenho essa força de atrito. Então, eu quero a F2,3, que é igual a F3,2. Tá? Eu quero essa força aqui. Qualquer uma das duas. Por que eu não estou escolhendo a equação do 2? Porque eu não tenho a F1,2. Então eu vou ficar sem ter condição de resolver. Mais a F2,3 menos FAT3 é a massa 3 vezes a aceleração. A F2,3, força de atrito 3 é 0,5, massa 3 é 0,5, a aceleração é 1,5. Portanto, a F2,3 vai ser 0,5, esse cara foi para o lado de lá positivo, 1,5 vezes 0,75, 1,5 vezes 0,5 é 0,75. Portanto, a F2,3 vai ser 1,25 newtons. 1,25 newtons. Você pode ver que é um exercício bem grande, é um exercício bem trabalhoso, né? O grau de dificuldade, quando você pega cada continha que eu fiz, o grau de dificuldade não é muito grande não, mas na hora que a gente pega tudo junto, fica um grau de dificuldade bem complexo, tá? Ele não é um exercício elementar não. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos seguir em frente. Esse aí foi o 14, vamos para o 15.
Vamos para o 15. O 15, um bloco B de massa 400 gramas está apoiado sobre um bloco A de massa 800 gramas, o qual está sobre uma superfície horizontal. Os dois blocos estão unidos por uma corda inextensível e sem massa que passa por uma polia presa na parede, conforme ilustra a figura a seguir. Quer dizer, a corda não interfere, ela só transfere força. O coeficiente de atrito cinético entre os dois blocos e o bloco A e a superfície horizontal é o mesmo e vale 0,35. Então, olha, tem atrito entre A e B, tem atrito entre A e o chão. É tudo com um coeficiente 0,35. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a massa da polia, assinale a alternativa correta para o módulo da força F necessária para que os dois blocos se movam com velocidade constante. Palavrinha mágica, aceleração é zero. Ora, eu vou ter, aqui olha, eu tenho dois corpos juntos. Eu vou fazer o mesmo esquema que a gente fez nos anteriores, só que agora um corpo está aqui e o outro corpo está aqui. Entendeu? Um está em cima do outro. De qualquer forma, eu continuo fazendo a mesma coisa. Olha, esse aqui é o A. Deixa eu só botar o nome deles aqui, né? Então, esse aqui é o A e esse aqui é o B. Ora, o A tem peso, o B também. Tanto A como o B tem peso. Então, aqui está o PB. Aqui assim está o PA. Os dois sofrem normal de apoio? Com certeza, os dois estão apoiados. Então, olha, esse aqui vai sofrer a normal. Esse aqui é a normal, que eu vou chamar apenas de normal A. Agora, esse outro aqui, eu vou chamar essa normal de um nome diferente. Por quê? O que acontece aqui, gente, é o seguinte. Quem é o chão do bloco B? O chão do bloco B é o próprio bloco A. Que coisa, hein? 10-0 pro negócio aqui. Estou tentando fazer uma pontinha aqui. Ficou com cor diferente, mas não tem ganho, não. Então, olha, a normal do bloco, o piso, perdão, do bloco B é o bloco A. Então, isso aqui vai me dar uma situação diferente, olha. É a normal que A faz no B. Mas espera aí, se o A está empurrando o B para cima, então quer dizer que o B está empurrando o A para baixo. Vai ter uma força de reação da normal que B faz em A. É aquela situação que eu conversei com vocês em sala, que quando você senta numa cadeira, não é o seu peso que empurra a cadeira para baixo. O seu peso é uma relação entre você e a terra. É a normal que você faz na cadeira. É isso aqui. Essa normal aqui é igual a esse peso. Por isso que a gente pensa que é o próprio peso. Mas o peso do B atua no B. Agora o B empurra o A para baixo com uma força de mesmo valor que o peso, que é a força normal de apoio. Ok? Bom, agora vamos para o atrito. E aí vamos lá. A força, primeiro deixa eu representar a força F aqui. Essa força F é horizontal para a direita. Então tá aqui assim a força F. Beleza. Quer dizer que esse corpo vai andar para a direita. O A vai andar para a direita. Portanto, o atrito vai atuar para a esquerda. Então, ó, vai ter um atrito aqui assim, tá? Entre o chão, que eu vou chamar simplesmente FAT A, entre o chão e o corpo A. Só que observa essa figura aqui. Se o A anda para a direita, o B anda para a esquerda. Eles vão esfregar um no outro aqui também. Eles vão escorregar um no outro aqui também. Então, tem mais atrito aí no pedaço. Eu vou ter, então, uma força de atrito. Tá? O B vai andar para a esquerda, então vai ter um atrito que vai puxar o B para a direita.
vai segurar o B para a direita. Esse atrito é o chão dele, o A que faz no B. Ora, se o A empurra o B para a direita, o B empurra o A, princípio da ação e reação, para a esquerda. Por que a gente não viu isso em outras situações? Porque as outras situações, força de atrito de B em A. As outras situações, o que acontecia era que eu não analisava o chão. Agora, o chão de um dos corpos é o outro corpo, então eu tenho que analisar os dois, eu não tenho escapatória, tá? Eu tenho que analisar os dois. Fato é que está faltando alguém, né? Ainda está faltando alguém nessa história toda, que é a força de tração. Olha como é que vai ficar cheio esse negócio. A força de tração unindo A e B. Como as duas são horizontais e para a esquerda, eu só vou chamar de tração. Não precisa botar TAB e TBA. Se quiser, pode, não tem problema nenhum, tá? Então, essa daqui é a tração que B faz em A, essa daqui é a tração que A faz em B. Ufa, acabou. As forças acabaram. Vamos montar as equações? Força resultante é M vezes A. O corpo A, eu tenho F a favor. 3 forças contra, olha aqui. Então, eu vou ter FAT. Aqui eu vou ganhar tempo, tá? Ele não quer que a velocidade seja constante. Então, eu já vou fazer o seguinte. Eu já vou ganhar tempo para a gente, tá? A força resultante vai ser igual a zero. Então, como a velocidade é constante, tá? Ó, como V é constante, a aceleração é zero, a força resultante é zero. Então, eu vou ficar com força resultante é zero. Quer dizer o quê? No bloco A, tá? O que significa isso no bloco A? Quem puxa para frente é igual a quem puxa para trás. Tração mais força de atrito em A, mais força de atrito de B em A. Quem puxa para frente é igual a quem puxa para trás. Porque a aceleração é igual a zero. Senão eu tinha que fazer igual a gente faz. F igual a M vezes A e tudo mais. E no corpo B, tração é a força de atrito de A em B. Ora, desse conjunto aqui, eu posso substituir a tração aqui assim, ó. Então, eu vou ficar, por exemplo, com F menos tração, quer dizer, é igual, né, perdão, a tração, que aí vai ser a força de atrito de A em B, menos força de atrito de A, bom, mais, né, desculpa, mais força de atrito de A, mais força de atrito de B em A. Ué, Cebola, mas a força de atrito de A em B é igual a de B em A. Eles são para ação e reação? Exatamente. Então, eu vou ficar com 2 vezes a força de atrito de A em B, mais a força de atrito de A. Esse é o valor da minha força F. E o que ele está perguntando? O correto para o módulo da força F. Então, ó, meu caminho é esse aí. Então, a gente pode calcular junto ou separado. Vamos calcular separado? Força de atrito de A em B vai ser o μ vezes a normal de A em B. Quem que é a normal de A em B? É o peso do B. Então, olha, a normal de A em B é o peso do B, e o peso do B vale, a massa é 400 gramas, tá? 400 gramas. Então, eu vou fazer devagar. Isso aqui eu vou abrir. Isso aqui vai dar a massa de B vezes a gravidade. Então, olha, a normal de A em B, 400 gramas é 0,4 quilogramas vezes a gravidade, portanto, a normal de A em B é 4 newtons. Força de atrito de A em B, então vai ser o μ, que é 0,35 vezes 4, força de atrito de A em B, então vai ficar 4 vezes 5 dá 20, vão 2, 4 vezes 3 dá 12, 2,
14 com duas casas depois da vírgula, 1,4 newtons. Força de atrito em A vai ser o μ vezes a normal de A. Muita calma nessa hora. Quem é a normal de A? No corpo A atuam 3 forças na vertical. 2 para baixo, equilibradas por uma para cima. Então, a normal do corpo A é o peso de A mais a normal de A em B. A normal do corpo A é o peso de A mais o peso de B, porque a normal de B em A é igual ao peso de B. Portanto, a normal de A vai ficar massa de A vezes a gravidade. O peso de B eu já sei, já calculei ele antes. Então, a normal de A vai ficar... a massa de A é 800, então 0,8 vezes 10, mais 0,4 vezes 10, que é 4. Portanto, a normal de A, 8 mais 4, 12 newtons. Força de atrito em A, então, 0,35 vezes 12. Força de atrito em A, 0,35 vezes 12, 4,2. 4,2 newtons. Quanto que vale a força F? Vão aqui, ó, força F lá em cima, ó, 2 vezes o atrito de A em B, então, ó, 2 vezes 1,4 mais 4,2, ou seja, 2,8 mais 4,2, 2 e 8 dá 10, isso aqui vai dar 7 newtons. 7 newtons aqui assim. Letra C. Letra C, então. Esses exercícios finais, ele tá, assim, com carinho, entendeu? Ele tá indo com carinho mesmo, tá? Para não dizer outra coisa. Muito bem. Vamos para o nosso último exercício de hoje, que também não é nada muito simpático. Uma prensa é utilizada para sustentar um bloco apoiado em uma parede vertical, como ilustrado na figura 1. O bloco e a parede são sólidos e indeformáveis. A prensa exerce uma força de 10 elevado à quarta newton sobre o bloco na direção perpendicular à superfície de contato. A massa do bloco é de 50 kg e o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a parede é 0,35. Em seguida, mais blocos de mesma massa são colocados em cima do primeiro, como é mostrado na figura 2. Porém, a força que a prensa exerce permanece inalterada. Em relação à situação descrita, assinale. Então, olha, ele apertou aqui assim uma, tá? Essa força aqui vai cair, isso aqui é uma, tá despistando aqui, né? Mas isso aqui é uma normal de apoio, gente. Isso aqui é uma normal. Esse bloquinho está aqui por quê? Porque vai ter peso para baixo e atrito para cima. A tendência do bloco é escorregar. Então, tem atrito aqui assim para cima, tá? Aí, vamos lá. A força necessária para sustentar apenas um bloco é 175 newtons. Bom, qual é a massa do bloco? A massa do bloco é 50 kg. Então, vamos ver. Para um único bloco, então eu só vou representar o bloco, não vou representar a parede nem nada, tá? Para um único bloco, o que nós temos? Peso vertical para baixo. Então, está aqui assim, peso vertical para baixo. Nós vamos ter força normal de apoio? Vamos. Para onde? Olha, se eu estou empurrando a parede está me empurrando de volta. Então, eu vou ter aqui assim, ó, uma força normal de apoio, mas para a direita, tá?
uma força aqui, ó, para a direita. Essa é a normal de apoio, que é, no fundo, aquela força F ali. E de vermelhinho aqui assim, eu vou representar, então, a força F para a esquerda, que é a força que o parafuso está fazendo ali na parede. Esse negócio não está tudo parado? Então, a força F é igual à normal de apoio. Mas, espera aí, quem não deixa esse corpo descer? Ora, tem que ser a força de atrito. Existe uma força de atrito para cima, impedindo o escorregamento. Então, olha, eu tenho esse conjunto de forças. Não importa se tem um bloco ou 50 blocos, tá? O conjunto de forças é esse daí. E aí, vamos lá. Na primeira afirmação, a força necessária para sustentar um bloco. Ora, eu preciso, para manter isso aqui parado, eu preciso que o peso seja igual à força de atrito. O peso é massa vezes a gravidade, tem que ser igual à força de atrito. Perdão, a força de atrito, por sua vez, é μ vezes a normal. Eu quero essa normal, concorda? Porque a normal é igual à força F. Então, aqui é 50 kg, é isso mesmo? É lá, 50 kg vezes 10, está aqui, né, ó, 50, gravidade é 10, é igual a 0,35 vezes F. Então, aqui vai ficar 500 dividido por 0,35. Isso aqui é a afirmação 0,1. Portanto, o F vai ser 500 dividido por 0,35. 1428,5 aproximadamente newtons. Portanto, está errada esta afirmação. Tá? Está errada essa afirmação. Só o peso do bloco é 500 newtons. Então, eu tenho que fazer uma força que vai sustentar isso daí, né? Então, a primeira está falsa, tá? Vamos marcar aqui de uma cor mais chamativa que assim, a primeira está falsa. Vamos à segunda afirmação. A força que a parede exerce sobre o primeiro bloco é igual a 10 elevado à quarta newtons, e a força de atrito estático entre a parede e o bloco é de 3.500 newtons. Já vou te garantindo que não. A primeira parte está certa, porque olha aqui, a prensa exerce uma força de 10 a 4 sobre o bloco. Então, se essa prensa faz 10 a quarta, a normal é 10 a quarta. Verdade, verdade. Só que, peraí, para sustentar um bloco, se o peso do bloco é 500 newtons, a força de atrito estático, lembra, ela é de compensação. Ela simplesmente sustenta, mais nada. Ela simplesmente equilibra. Portanto, a força de atrito estático é igual ao peso, que vai ser 500 newtons, tá? Vai ser 500 newtons. Talvez esse aqui seja o atrito estático máximo, né? Que aí, naquela circunstância de força lá. Número 4, portanto, a 2 também está falsa. Vamos para a afirmação 0,4. Com a força aplicada, é possível sustentar um total de 7 blocos iguais ao primeiro. É possível sustentar 7 blocos iguais ao primeiro. Bom, agora nós vamos ter que fazer essa conta aqui toda de novo, mas para essa força aqui. E ver qual é a força de atrito máxima que eu consigo. Então, peraí, quanto vale essa força de atrito? Ela vale μ vezes a normal, onde a normal é igual a F, que vale 10 elevado à quarta. Portanto, a força de atrito, 0,35 vezes 10 elevado à quarta. Isso aqui é 0,35 vezes 1, 2, 3, 4. 10.000. Portanto, 1, 2, 3, 4, quer dizer 3.500 newtons. 3.500 newtons. Portanto, essa é a força máxima, lembra? Que a gente estava discutindo na letra B. Ora, se cada bloco pesa 500 newtons, a força de atrito é 3.500, ela sustenta o quê? 3.500 dividido por 500, 7 newtons. Então,
a força aplicada, com a força aplicada, é possível sustentar um total de 7 blocos. Verdade. Essa é verdadeira, tá? A 4 está correta. A 08, ó. A 08, nós vamos ficar com o quê? A força de atrito estático entre a parede e o bloco acima do primeiro é nula. Acima do primeiro vai ser nula. Sim, porque só tem força onde tem normal. Só tem atrito onde tem normal. Tem normal aqui? No plano aqui da parede? Não, porque não está sendo comprimido. Como ele não está sendo comprimido, só a primeira vai ter normal. Então, se eu confirmar, a força de atrito estático entre a parede e o bloco acima do primeiro é nula. A força de atrito verdadeiramente será nula ali, porque o de baixo é que está segurando tudo. É o de baixo que está se virando para segurar tudo. Tá? Nossa senhora, vai até o 64. Que beleza, hein? O 16. Se o coeficiente de atrito estático entre a parede e o bloco for nulo, a prensa não sustentará o primeiro bloco contra a parede, por maior que seja a força aplicada. Verdade. Ora, se for nulo, essa força de atrito é nula, então não adianta nada. Não é uma questão da normal, é uma questão do coeficiente. Não tem atrito, vai escorregar. Então vai escorregar. Se não tiver atrito, vai escorregar. Tá? Não tem como segurar. 32. Como o peso de cada bloco é 500 newtons, a força F aplicada pela prensa poderá sustentar 20 blocos. Não, a gente já viu que ela só pode sustentar 7 blocos. Então, falsa. E a 64. Quanto mais polidas forem as superfícies em contato da parede e do bloco, menor será o coeficiente de atrito. Sim. E, portanto, menor será o número de blocos que a força aplicada poderá sustentar. Verdade. Porque se eu diminuir esse coeficiente de atrito, a força de atrito diminui. Se a força de atrito diminuir, diminui o número de blocos. Então, também é verdadeira, sim. D como resposta a soma dos números que precedem as proposições corretas. Então, nós vamos ter a 1 está errada, a 2 está errada, nós vamos ter o N vai ser 4 mais 8 mais 16 mais 64. Isso aqui vai dar 60, 70, 84, 92. Tá aqui, então, o número é 92. Tudo bem, povo? Deixa eu voltar aí para vocês. Muito bem. Terminamos. Você vê que assim eu gastei mais de 50 minutos para fazer um pedacinho, 4 exercícios, que eram exercícios extremamente pesados. Tá? Fui fazendo num ritmo, né, relativamente tranquilo, né, mas se não entendeu, galera, não tem problema. Manda um chat para mim, me pergunta durante a aula, tá? Pode me perguntar durante a aula. Cebola, eu não entendi aquele exercício. Ou então manda um chat para mim que a gente conversa, a gente resolve direitinho. Tudo bem? O importante é você compreender. Tá legal? Me ajuda a te ajudar. Valeu? Um grande abraço, um beijo do Cebola. Até a próxima.